Eu estava muito travada. Está mais disciplinada agora? Sim, principalmente nessa questão do exercício, né? Uau. Antes de cuidar de alguém, eu preciso Cuidar de mim. Não tem como você Não tem mudar seu corpo se você não tiver iniciativa, né? A decisão é sua, são escolhas. A coluna, ela é o eixo da vida. Uau. Literalmente, ela é o eixo da vida. O peso sobre os ombros, o peso do mundo nas suas costas. Então, isso é muito comum. Então, Uau. a vida realmente começa ali. Um conselho, orientação que eu dou para as pessoas é que se permita mesmo, sabe? Se permita a experimentar o desconhecido. Para isso, para você melhorar, evoluir como mulher, como homem, como empresário, pai, marido, esposa, mãe, como ser Uau. humano. Eu acho que quando a gente mudar... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Mindcast, nosso podcast sobre mentalidade, vida, negócios. E hoje, com uma convidada muito especial, eu sou Fernanda Ayub, host desse podcast. Hoje temos Gel, maravilhosa. A Gel vai se apresentar aqui para vocês. Ela é uma médica extraordinária, pediatra, empresária, mas, acima de tudo, ela é águia. A gente vai falar de mentalidade e todo o processo dela. Gel, quem é você? Se apresente aqui para todo mundo conhecer a mulher brilhante que você é. Oi, pessoal. Tudo bom? Primeiro, é uma honra, de verdade, estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada e muito linda. feliz de conhecer pessoalmente, Sim. conhecer a Flavinha, conhecer a Sim. equipe, o Tomás, a Cleo. E eu sou uma pessoa assim que eu estou cada vez mais descobrindo isso, que eu amo as pessoas, de verdade. Uau. Eu sou vocacionada para pessoas, para gente, né? Eu acho que não à toa eu escolhi a medicina por causa disso. Uau. E assim, meu nome é Gel, eu moro em São Luís, Maranhão, sou de Natal, mas moro já há 20 anos lá. Sou casada com o Ricardo, moramos lá, ele é carioca. Temos 2 filhos, Lucas e Rafael. E é nosso precioso, a nossa família, né? Que Eu sou lindo. médica, pediatra, trabalho bastante lá em São Luís. Uhum. E assim, estou num momento assim de autoconhecimento, autodescobertas. E como estou feliz que estou com vocês agora, né? Entrei para o Método Águia, acho Faz que tem quanto tempo? uns 3 meses, eu Faz acho. uns 6 já? 3, Acho que é uns 3, né? 3, 3 4. meses. E lá pude, né, conhecer pessoas maravilhosas, águias incríveis, baby águias, águias mães, CEOs. CEOs águias. Então. E todo dia a gente aprende, né? Eu já comentei isso no grupo com vocês, com as meninas, que o fato de não ter julgamentos, né? De não ter juízo de valor, isso nos deixa muito à vontade para dividir inseguranças, problemas, dores, enfim, o humano, né? É, E assim, eu tô nessa jornada e muito feliz que de linda. participar desse momento com Inclusive, hoje a vocês. gente vai ter um jantar, né? Sim, Das águias. E, gente, a gente só se conhecia até então online, né? Só que pra mim parece que a gente já se conhece pessoalmente, né? Porque é igual, é muito doido, porque hoje eu vou conhecer vários, né? Tem homens também, tem dos homens. mentorados, que a gente só fala no online, porque cada um tá num lugar do país, alguns do Brasil, mas tem gente que tá fora do país. A gente tem mentorados que estão lá em Portugal, Estados Unidos. E é tão incrível isso, né? Esse poder que a internet tem de conseguir remir essa distância e esse tempo. Compartilha com a gente aqui, porque eu sei que você já está nesse processo de autoconhecimento já há alguns anos. Isso. E eu lembro que quando você chegou até mim na sessão experimental, você queria lapidar e aprofundar ainda mais, né? E eu falo que as pessoas elas chegam aqui no método não sendo muitas vezes o primeiro processo. É um processo de lapidação. Como que você tava ali? O que você percebe que já mudou de lá para cá desse tempo que a gente tá juntas? Com certeza, eu lapidei bastante a minha autoconfiança. Isso é muito claro, né? Uau. Eu tenho muito que aprender, é claro. Sim. Eu entrei nesse processo de autoconhecimento terapêutico, enfim. Já tem, na época da pandemia, realmente teve as mudanças de chave obrigatórias, porque a gente Sim. estava vivendo um momento muito, muito pontual, né, da humanidade.
E graças a Deus, eu acredito que atravessei, assim, aquele Jordão com muita honra mesmo, Sim. né? Com muita força espiritual, porque acima de tudo eu sou uma pessoa muito crente em Deus, graças a Graças Deus, a Deus. graças a Deus. E sou cristã, católica cristã, e graças a Deus também me envolvo e tenho ao meu redor pessoas cristãs e que acreditam nesse Deus maior. Então foi com muita força, muito trabalho. eh, eu fiquei à frente mesmo, né? Eu fui linha de frente, uma das médicas de linha de frente na minha cidade, na minha Sim. área. E foram momentos muito difíceis. Sim. E daí, mais de perto, eu vi muita fragilidade humana, né? As mortes aconteciam assim de forma muito Rápido. rápida, e era inusitado, era uma loteria, foi um momento muito difícil. Passou, graças a Deus, sobrevivemos, né? Eu sou muito grata porque ninguém da minha família foi atingido, Sim. né? E eu me emociono mesmo. Eu estou bem emocionada. E nesse momento eu tive contato com pessoas do mundo da terapia humanista, da terapia sistêmica. E daí inclusive, eu até falo isso, eu estou aqui graças a tudo isso, né, que eu Sim. já vivi. E com certeza, entrando no método Águia, a minha autoconfiança se consolidou, Uau. né? O eu sou, É que eu tenho, poderoso, é né? muito poderoso. E assim, você ter a consciência, a tomada de consciência de que você, independente do que você faça, antes você É. né? Então, isso é muito poderoso. E assim, tudo eu reconheço e atribuo à centelha divina que Que Deus lindo. implanta em cada um de nós. Que nada mais é o eu sou, é a gente enxergar como Deus nos vê, né? Isso, né? O mais perfeito que a gente puder, É. dentro da nossa Imagem e realidade. semelhança. E então, assim, esse com certeza é um divisor de águas na minha vida. Inclusive o fato de eu estar aqui aparentemente tão tranquila e eu tô me Eu sentindo sou tranquila. e realmente além da aparência É a eu tô identidade, né? eu tô assim me sentindo por dentro, né? Que demais. Tranquila, porque tem aquela tensão, né? É. Aquela TPM, assim, a Sim, tensão sim. pré-podcast, TPP. TPP. E graças a Deus e a tudo que a gente tem vivido e trocado de experiência, né? E ouvido outras pessoas também muito interessantes. No nosso caso, mulheres incríveis, mas É. eu sei também que tem homens muito interessantes e Sim. bons masculinos no método do Sim. Tomás, né? No Sim. grupo do Tomás, que são as águias masculinas. E é muito bom estar rodeada de pessoas, essa ambiência, né? Ambiência. Essa É ambiência surreal, né? positiva, uma ambiência positiva E em que só a entra gente gente troca, legal, né? Eu falo que, graças a como águia voa com águia, só entra gente com a vibração alta ali. Porque quem não tá preparado, parece que é repelido. Deus. E uma Nem coisa. consegue Não entrar. consegue. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu oro para que Deus coloque as pessoas certas na nossa frente no método, porque ali é um ambiente de pessoas com tanto crescimento emocional e espiritual, também de prosperidade financeira, Sim, sim. que se a pessoa ela não tiver preparada para passar por tudo, por toda a transformação, ela nem entra, ela recua. E então eu sempre peço para que Deus coloque as pessoas certas até para não baixar a média, sabe? Sim, sim, tá certo. Porque isso é muito importante e é muito maravilhoso ter você lá, porque você tem uma sabedoria incrível, você sempre traz e agrega para o grupo. A gente tem ali os nossos encontros, né, semanais com as águias, toda quinta-feira. E é muito legal que a Gel sempre traz. E a Gel é muito o espírito materno, né? A águia entra, ela. Parabéns! Aqui é um ambiente mais incrível que você vai encontrar. Ela me ajuda, né? A ambientar. Eu tenho muito. Se Eu sou um tivesse. concierge. Então, se a gente tivesse no lugar presencial, você é aquela que ia receber e ia falar: pode sentar, fica à vontade, quer um café? Isso mesmo. Isso é incrível, porque Eu amo receber. é muito Eu lindo. E em amo. todo lugar, né? Não só no físico, mas no Isso, online também. isso, eu realmente... Essa é você. Esse insight, assim, É a sua eu
amo receber na identidade. minha casa, na minha clínica. Sim. Acontece muito isso no hospital. Eu tô de plantão, aí chega um colega que vem dar um parecer e tal, e Sim. coitado, né? Nesse corre-corre de médico, às vezes ele vai 12:30, 1 hora da tarde, para depois de 2 horas ir para o consultório, ainda vai operar. Aí eu falo, não, peraí, tem um cafezinho aqui. Você quer Inclusive, comer gente, alguma traga um coisa? cafezinho pra Gel, porque eu sei que ela gosta de café à noite. Produção, traz um cafezinho pra ela. E ela gosta. Eu lembro que a gente falou isso O num Pedro Macão. um dos nossos convidados, porque a gente traz alguns convidados, né? Excelentes, inclusive, que É, agregam pra com gente. certeza. E o Pedro, que foi um dos nossos convidados, que ele falava de produtividade, ele falou que não podia café à noite, e a Gel, ela faz alguns plantões à noite. Aham. Aí eu lembro que você Hoje falou é assim. Você falou assim, meu Deus, ferrou. É. Eu lembro que a gente falou muito disso do café. Aham. Foi muito engraçado. E o que que você percebe de frutos, assim, que você tem colhido de resultados através dessa autoconfiança que você tá tendo? Essa nova visão que você tem sobre você? O que que você tem percebido de resultados que você tem colhido na sua vida de forma palpável? Eu acho que eu posso resumir numa palavra: movimento, Uau. ação. Eu estava muito travada, né? Com clareza da situação Sim. que eu me encontrava, eh, com várias questões acontecendo ao paralelo, né? A gente na mentoria sabe que tem as questões de pré-subida, Pré-subida. faz parte, é Se não exatamente tem isso. pré-subida, não tá subindo. É tipo um avião, ele tá lá no pátio. São provas, É. né? Obstáculos que a gente tem que transpor. E, e até para transpor esses obstáculos, eu tô com tranquilidade, Uau. né? Eu tô gerenciando melhor, né? Eu tô administrando assim de forma mais tranquila mesmo. E porque tem coisas que fogem do controle da gente. Paciência é você realmente se resignar e fazer o plano B. Então eu percebi muito isso, né? Eu fui para a ação, para o movimento. Eu já estava em processo dietético, com nutricionista, nutrólogo e tal. Isso já tem 4 anos. Sim. Mas o fato da gente estar lá no grupo e uma incentivando a outra, você 5 horas da manhã, na bike. Eu tô sempre lá. Alguém já foi 5h30? Tipo, não, eu nem acordei. Alguém acordado? Então, assim, cara, olha, tenho que ir também. A Águia Mãe já foi. A minha mãe já tá ficando gostosa, eu preciso ficar gostosa. Ó, o cafezinho, pode trazer aqui pra ela. Pode trazer. Pode passar. Um cafezinho especial. Ok, Só pra bem, poder obrigada. dar a calibradinha na pessoa que gosta de cafezinho. O pessoal não sabe, mas eu acabei de chegar de São Luís do Maranhão, né? Gente, ela acabou de. Assim, Literalmente. presença ilustre diretamente no nosso podcast. Obrigada, meu bem. Muito obrigada. E aí, Da esse academia. movimento, né? Literalmente o Você tá movimento. mais disciplinada agora? Sim, principalmente nessa questão do exercício, né? Uau. Por exemplo, nem sempre eu consigo no horário que o personal tá, que eu marquei Sim. com ele, mas eu vou, né? Eu vou no Sim. horário que dá para eu ir. Que você consegue. Antes você Então, desmarcaria. e aí eu não iria outro horário, né? Ai, tô cansada, ai, do plantão. Não, eu vou porque eu sou águia. Eu sou águia, vou sou alto. E águia, as águias são entendeu? gostosas, gente. Eu sempre falo isso. Porque águia pesada, ela não voa alto, gente. E outra coisa, a águia tem que ser leve. Então, pra senão não voar. Exato. E são voos muito elevados. A gente, né? Então, assim, a gente vai pro topo da montanha. Então, meu bem, você Tem que estar lá, plena. E outra coisa que eu também aprendi lá com vocês, vários insights das meninas. O fato do autocuidado já demonstra também Merecimento. Com certeza, né? Se eu consigo cuidar de mim mesma, eu posso cuidar do seu filho, eu posso cuidar do seu amor, do seu grande amor, né? Então, assim, antes de cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim. Então, assim, esse foi outro grande insight que eu tive com vocês. E eu agradeço muito. Que muito. lindo. E eu acredito muito nisso, nesse princípio que você acabou de falar, porque eu tenho uma frase que eu sempre falo que é mente leve não habita em corpo pesado. E na verdade, gente, às vezes a pessoa não consegue emagrecer. Vou até virar aqui pra falar disso. Você que tá querendo emagrecer, não tá conseguindo. Às vezes a pessoa não consegue emagrecer por conta de pesos emocionais. E ela não come comida, ela come emoções. E aí, qual que é a grande questão?
Quando a gente não sabe quem a gente não tem a nossa identidade, a gente não sabe o eu sou, quem Deus nos fez pra ser, na forma do subconsciente. Porque é muito fácil a pessoa às vezes falar, eu sei que eu sou filha de Deus, mas não se sente. Porque falar da boca pra fora, muitas pessoas podem falar. E isso não é espiritualidade, é religiosidade às vezes. Porque a pessoa fala no automático, mas não se vê. E quando a gente sabe quem a gente é, a nossa identidade, a gente sabe que é mais de semelhança de Deus e que Deus não nos fez pra receber pouco, a gente não aceita menos de nada. E principalmente os alimentos. O exercício físico, o nosso corpo ele nasceu pra estar em movimento. A gente viu agora minha filha, Cleo, é pra lá e pra cá pulando. Você que é pediatra sabe, a criança ela está em movimento. Por que depois que a gente fica mais velho, a gente fica parado ou não se movimenta? Perfeito. E essa questão que você falou de se cuidar, é verdade? Porque quando eu começo o dia, 5:30 da manhã acordando, indo pra Velocity, pra aula de spinning, eu me sinto tão energizada. E tem uma coisa que a Fabi, que é uma das professoras ali, né? Que inclusive ela é águia, né? A Fabi, que ela deu uma aula pra gente, a Fabi Martins, uma coisa que ela fala que é muito real. E a primeira vez que ela falou isso, me emocionou até. Inclusive, a gente tem que chamar a Fabi pro podcast, se ela estiver assistindo, ó, o convite tá aqui. E ela falou assim, talvez esses sejam os únicos 40 minutos que você dedica só pra você. O resto do seu dia eu vou estar pro seu marido, pro seu paciente, pro seu cliente, pro seu filho. E aí, quando ela falou isso, me emocionou, porque eu cuido de pessoas 24 horas. Se eu não tô atendendo vocês, eu tô com meu marido, eu tô com a minha filha, minha mãe, às vezes. Sim. E aquele momento, óbvio, eu me dedico a mim em muitos momentos, mas só pra mim é no treino. E quando a gente coloca essa âncora, esse gatilho no nosso subconsciente de que o treino não é só um treino pra ficar gostoso, a gente brinca, né, saudável. Sim, claro. Mas é porque é o único momento que eu me dedico só pra mim e é algo que só eu posso fazer por mim. Às vezes a gente terceiriza tudo. A gente quer que o outro trate a gente de uma forma extraordinária, mas a gente não vai treinar. Não tem como você mudar seu corpo se você não tiver iniciativa, né? A decisão é sua, são escolhas. Então, assim, Gente, você tá. Não é só questão estética, ok? Tudo também, né? Mas, assim, tá tudo certo ser estético também, mas, assim, você vai fazer banco de músculo, você vai precisar na terceira idade, você vai precisar num período que talvez, mesmo na juventude, você fique imóvel por causa de uma cirurgia limitante. Então, assim, se você tem esse... Banco de músculo, gostei banco, dessa. Tem banco de músculo. Muito bom o banco de músculo. Acabei de inventar. Adorei. Então, tá guardado para investimento. Gente, banco de músculo. É muito bom. Então, assim, para tudo. Tipo, nossa, também eu fiz uma viagemzinha um pouco longa, mas tô... Você usou banco de músculo? Eu usei, subi aqui a ladeira. Aí, ó. Kawashi, né? Longa, né? Subi a ladeira plena, cheguei plena. E sabe uma coisa que eu sempre olho pra isso? Na verdade, eu não olhava pra isso antes. Eu comecei a treinar pela parte realmente estética. Só que o estético, ele não é sustentável. Isso. A pessoa que vai só pelo estético, depois que ela alcança o objetivo, ela desanda. Quando a minha mãe, ela ficou na cama, entrevada por causa das costas, travada por conta das costas. E aí eu vi, inclusive, o Thiago, que é um dos mentorados, tá tratando ela. Ele é neurocirurgião. Foi constatado que ela não tem músculo na coluna, ela tem uma parte que é gordura, inclusive, porque ela a vida inteira nunca fez nada. Depois que ela foi fazer um pouco de pilates, mas musculação ela nunca tinha feito na vida. Então ela não tem estrutura ali e não consegue ficar muito tempo em pé. Eu comecei a mudar esse significado da atividade física, que é muito mais do que só estético, é saúde. Então hoje eu treino costas pra ficar bonita também, mas pra poder viver, pra poder pegar meus bisnetos. Então quando a gente também observa, eu sei que a gente às vezes não olha, esse nome de banco de músculo é bom, porque assim como banco de dinheiro, a pessoa não investe pensando lá na frente, ela gasta agora. Mas quando a gente entende que o amanhã chega, a tendência é que chegue, né? Não é viver o agora só. O faltar na academia hoje não é só a sua versão atual que perde ou porque vai engordar. Não, é o seu futuro, você como idoso. Talvez você não vá subir uma escada, talvez você não vá nem no banheiro sozinho. Se você não fizer. Você falando assim, me veio uma lembrança técnica, né? Uma informação técnica aqui. A coluna, ela é o eixo da vida. Uau. Literalmente, ela é o eixo da vida.
Então, e é muito comum, dor nas costas, dor na lombar, né? O peso sobre os ombros, o peso do mundo nas suas costas. Então, isso é muito comum nas questões Sim. psicossomáticas. Eu amo E falar disso, inclusive, eu porque é também, muito real. eu A gente gosto pode falar muito. um pouquinho aqui pra vocês. Eu amo que cada convidado a gente aprofunda em alguma coisa. E na embriogênese, quando você está na formação do ser humano, Tá? o primeiro órgão é o tubo É neural, verdade. entendeu? Dali vai se diferenciando os outros e até formar um ser, um bebê completo, É né? verdade. Até Saudável. parece um dinossaurinho, né? Eu lembro É. naquele aplicativo, ficava, tipo, Fica a mesmo. coluninha e Isso. dois olhinhos assim. Aí ele começa assim, retinho, vai ficando tipo um ser, Sim. entendeu? Aí vai se diferenciando. Então, assim, literalmente e cientificamente é o eixo da vida. Então, a Uau. vida realmente começa ali, literalmente. Então, assim, isso é muito importante. Nossa, reverbera muitos insights. Muito. E se a gente não fortalece, né, O o eixo eixo da vida, e a gente tá falando de musculação, mas não é sobre a musculação, é sim, sobre a vida é sobre a mesmo. vida. A gente não se cuidar, porque isso que a Gel falou é, se você não cuida de você, como você cuida do outro? Se você não se dedica 40 minutos, 50, uma hora pra você, o dia tem 24 horas. O que que é 40 minutos em 24 horas pra você? Nada. Se você não dedica isso, quer dizer que você merece muito pouco da vida. Sim. E você se permite receber muito pouco. Se você não se dá isso, quem vai te dar? E é tão profundo porque às vezes a gente acha que é só, ah, quero ficar com a bumbum na nuca. Não é isso. Não, é muito É mais. muito É muito mais. mais. É Que muito E eu mais. amo ver suas fotinhas, porque você tá sempre ali. Estou treinando poses. Gente, eu sou um desastre para Mas fazer. não, você é maravilhosa. Você colocou a garrafinha Eu coloquei da da oncinha. Aí oncinha. e ontem foi inspirada em você, né? Você Ah, fez é? a foto. Aí eu falei, Cauê, o Amei. meu personal, ele é um amor. É, o Cauê, Cauê, um já beijo. conhecemos o Cauê. Cauê, já você. Cauê, um beijo pra você. É. Ele disse que depois quer o link pra ver o Ele quer. podcast. Cauê, estamos falando de você, você tem que se tornar águia pra voar ainda mais alto, porque, ó, suas clientes estão voando. Aí eu falei, Cauê, ele faz fotos ótimas. Aí eu falei, Cauê, faz aqui. Eu seguro a garrafa, faço a pose da. Da Fernanda. Aí ele fez a foto. Gente, já tive quase 400 visualizações de uma história. Olha só. Mas eu tenho certeza que foi por causa do Cauê, não foi a garrafinha de onça. Foi você que brilha, ilumina. Obrigada. E a pose. A gente tem que usar a pose pra poder valorizar. Não, Porque. muito bom. Mas não, eu vou. Mas Isso, você tá indo eu vou bem. aprender no método Águia. Lembra? Eu vou fazer uma aula de poses na foto da frente do espelho. Mas é tão bom que uma inspira a outra. E tiveram várias meninas que começaram ali, mulheres que começaram a treinar, a ter disciplina. E o Eu Sou que você trouxe aqui é um dos exercícios que a gente faz de treino mental, de fortalecimento de musculatura mental e emocional. Sim. Porque tem que ter disciplina. Ele é simples, mas ele não é fácil. E olha que interessante. Olha um insight ao vivo. O treino corporal, 40 minutos já dá resultado e já é muito bom. O Eu Sou demora 40 segundos. É. Olha só, Isso. Tudo interligado. não é 40, tem uma coisa aqui do 40. Ou seja, 40 novos 20. os 40. A geração sempre mata. Ou seja, 40 segundos que você se dedica pra você se validar, pra você fortalecer sua identidade, muda a sua vida. Então, às vezes a gente acha que precisa de muito pra poder. Eu falo que é o 80-20. A gente tem que sempre encontrar o 80-20 de tudo. O que que você vai fazer que tem 20% de esforço pra te trazer 80% do resultado? Se você tá fazendo 80% de esforço pra te trazer 20% do resultado, tá errado. Tá errado. E algum. Eu cansei aqui. A sua cara. Cansei. Eu Já já peguei, cansei. caiu a ficha, caiu a ficha. Sintonia ao vivo. Então, você tem algumas coisas na sua vida que você tá fazendo 80% de esforço, 20% de resultado, tem que tirar. É ao contrário, é 20% para te trazer 80%. E eu vejo muito isso nos negócios, na vida, em tudo. A gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que viver todos os dias e não só existir no final de semana. Sim. Tem pessoas que passam a vida e elas ficam esperando o momento perfeito para poder ser feliz, para descansar, para viajar. E não. Você precisa ser feliz todos os dias, porque felicidade é plenitude. Alegria são momentos.
Me perguntaram outro dia na caixinha, teve até um hate. É que eu sou bem sincera, eu sou bem direta. Fernanda, dá pra você ser plenamente feliz sem maridos? Sem maridos, não, um marido só. Sem marido e sem filhos? Aí eu falei, não. Aí. Mas eu expliquei. Falei, gente, primeiro, uma árvore nasceu pra dar frutos ou uma árvore nasceu pra ser seca? Você me ajuda a responder. Sim. Uma árvore nasceu pra dar frutos. Isso. Se você não tem filhos, e aí eu não consigo gerar. Tem questões emocionais ali, mas você pode adotar, enfim, filhos. A gente precisa construir família, princípio bíblico. A gente nasceu pra se multiplicar. A gente nasceu pra ser uma unidade como um casal. Então, se a gente não tem filhos, se a gente não tem pra quem passar, primeiro que o Ayub vai morrer. Se eu não tivesse filhos, Tomás não tivesse filhos, ia morrer a nossa descendência. Agora, a parte do marido, por que muitas mulheres ficaram bravas quando eu falei isso? Gente, uma coisa é você ter momentos de alegria, mas plenitude é você ter toda aquela roda, aquele gráfico da vida preenchido. Por quê? Vamos pensar num momento ali de Natal, de Ano Novo, um momento de Dia dos Namorados. Se você não tiver alguém com que você ama, momento de desafio da vida, você com seu marido, de poder desabafar, de falar suas inseguranças, se você não tiver alguém pra dormir com você, pra dividir glórias e desafios, você vai se sentir incompleto em algum momento. Então, a plenitude é só quando a gente tem uma família completa. Óbvio que existem várias questões, só que eu atendo gente todos os dias. E muitas vezes, quando a gente não tem uma lacuna ali, que tá preenchida, na verdade tem um buraco que não tá preenchido, é porque existem bloqueios emocionais que estão impedindo. Então, a pessoa não casou, ela tem um problema com o pai, teve uma dor emocional do passado, ou não teve filhos. Por quê? Teve traumas na infância e não queria passar isso pra frente. Então, quando eu falei isso, muitas pessoas falaram, meu Deus, é mentira. Só que, infelizmente, gente, é verdade. Mas, Fê, olha só, o que eu penso, né? Minha opinião, tá, gente? Uhum. Se incomodou, tem algo aí. Assim, porque, olha só, se a pessoa está bem, Ela não vai sozinha, falar nada. com Vai seu tentar me convencer. pet, sem, né, com a sua solitude, por que incomodou, né? Ela falava, olha, Fê, pode até ser o que você esteja falando seja verdade, mas olha, eu sou sozinha, não tenho parentes, não tenho descendentes, só tenho um pet, ou nem pet eu tenho também. Sou E eu tô plena. eu sou plena. Olha, é bom ver. Então, assim, se a pessoa vem e te ataca, desculpa, ali tem alguma coisa que incomodou, né? O espelho bateu de frente. Tanto é que depois que eu fui conversando, porque eu gosto de conversar e entender. Aí a pessoa falou, não, então, na verdade, eu tinha um marido, mas ele me traiu. Aí eu não quero. Aí sempre tem uma questão, uma dor. Então, você que tá assistindo agora e você tem alguma lacuna, algum pilar da sua vida, a gente tem 11 pilares, que você sente que tá um buraco, não se acomode com isso. Porque a gente tem mulheres na mentoria que começaram relacionamentos, a Luísa, com 65 anos. Nossa, eu conheço várias pessoas. Você conhece, né? Nossa. Porque curaram Maravilhosas. feridas. E foram muito mais felizes. Não, a minha vizinha, com 78 anos, estava no terceiro casamento. O primeiro ela ficou viúva, o segundo foi Foi morrendo, ela foi Aí colecionando. aí ela casou, morreu o primeiro só. Aí ela casou, ficou vários anos casadas, 30 e tal. E aí eles se separaram e ela ficou muito tempo. E aos 78 anos estava casando. A gente foi na igreja, ela era evangélica. Que demais. Dona Maria Alice, e carioca, maravilhosa, plena, linda, chique, elegantérrima, Uau. super feliz com seu Antônio aos 80 anos. Nossos vizinhos maravilhosos. Gente, eu falo muito para as minhas A amigas. gente nasceu pra mais ser solteiras. amada, gente. Eu falo pra minha mãe, minha mãe não casou nunca mais, depois que ela teve uma relação com meu pai, não namorou ele, aí depois ela namorou um rapaz e nunca mais casou. Falou, mãe, se permite pra viver o amor, pra Isso. se... Não, já tá Se tarde. abra. Dona Maria Alice, com 78 anos, casando com seu Antônio aos 80, gente. super felizes. E é isso, entendeu? Ah, vou morrer daqui a 5 anos, não interessa, Tá eu tô casando outro. Lá no céu eu vou encontrar 5 maridos. No caso dela, Maria Alice e seus maridos. não é? Tô colecionando. Eu conto muito essas histórias para as minhas amigas solteiras. Gente, porque conheço. e você percebe isso, não é? Não tem plenitude se existe lacunas. Porque você pode ter momentos de alegria, mas a plenitude ela só existe
E não é perfeição, tá? A plenitude não é perfeição. Não é tudo, tá? No meu casamento, eu falo que casamento é decisão diária. Tem pau, tem briga, tem discussão com respeito. Mas existe, ainda mais quando você é sócio do seu marido. A palavra que vê, né? Algum desafio normal. Só que a gente decide todos os dias não arredar o pé e fazer acontecer. Gel, a gente tá caminhando pro final. Quero que você dê um conselho para pessoas que querem passar pelo processo pro método Águia, mas têm medos, ou são céticos, ou acham que não vai ter transformação. Qual conselho você daria para essas pessoas? O conselho, a orientação que eu dou para as pessoas é que se permita mesmo, sabe? Se permita a experimentar o desconhecido, tá? O desconhecido que muitos conhecidos e amigos estão experimentando. Às vezes eu sou chamada no privado, né? Para dar a minha opinião. Aí eu dou sim. Não dou comissão não, tá, gente? Não, pelo amor de Deus. Não é combinado. Não é, não. É isso, graças a Deus, assim, as pessoas... Genuíno. É questão da credibilidade, Sim. né, também. Então, me procuram porque sabem que eu vou dar Falar um real. feedback e tal, bacana. E basicamente isso, entende? Você se permitir. Uau. Se permitir para isso, para você melhorar, evoluir como ser humano, como mulher, como homem, como empresário, como pai, marido, esposa, mãe, e como ser, né? Como ser Uau. humano. Eu acho que quando a gente desarma, né? Eu sei, cada um tem questões muito sérias, cada um traz a sua bagagem, mas a gente relaxa um pouco a bagagem, bota no chão e se permite. Se permite. Eu tenho muito orgulho de você, muita admiração pela mulher que você é, Oh, pela meu mulher que amor. você está se tornando ainda, porque é um Obrigada. processo. Eu quero te presentear com algo especial. Traga aqui Ô, gente. um bracelete de águia banhada a ouro. Meu Deus, que honra, que coisa linda. Abre aí o seu Ai, presentinho. É igual o obrigada. meu, viu? Não vou tirar mais. Não vou tirar mais. Eu vou já fazer meus plugos. Presente especial. Amei, querida. A Ai, gente que linda. Muito separou obrigada. com muito carinho pra Ai, você. que linda, linda, amei. Aqui, gente, o podcast a gente Águia sempre voa com águia. gostou. Amei, amei, linda. Tá escrito, viu, gente? Tá escrito. Águia voa com águia. Sou águia. A gente mandou fazer para as águias. Amei. Para as Muito águias que estão obrigada. tendo grandes resultados, inclusive aqui no Mindcast a gente chama realmente águias que estão realmente voando alto. Então você é uma delas, por isso você foi convidada às Águias de Destaque. E você merece esse bracelete aí para poder Muito obrigada. brindar esse novo tempo. É uma medalha. É uma medalha. É uma medalha É de verdade. águia. Uma medalha elegante, porque a gente Muito merece, linda, né? linda, linda. Amei, amei. Parabéns. Muito obrigada. E é só o começo, conte comigo. Com certeza. Vamos juntos. Estamos juntas. Vamos juntas. Gente, amei esse papo. Muito obrigada, Gel. Obrigada, meu amor. Sigam a Gel aqui nas redes sociais. Sigam também @eu sou Fernanda Ayub. E quem que tiver interesse para poder saber um pouco mais sobre a metodologia, o método Águia, aqui tem uma ficha de aplicação. Não é todo mundo que pode entrar. Você não consegue entrar no link e estar, porque realmente tem que passar por um filtro, mas se fizer sentido para você e você quiser saber mais, clique aqui, vai ser um prazer te conhecer. Vamos juntos. Muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amei.